Evandro, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite e um abraço a todos os seus ouvintes aí. Me conta uma coisa, Evandro, é a segunda vez que você é candidato à prefeitura? Na primeira a gente saiu na pandemia, em cima da hora, sem estrutura, né? Os vereadores eram ali da nossa equipe mesmo, pessoal que nunca tinha participado de uma eleição, mas foi realmente para a gente conhecer o processo, né? Porque como a gente não é um político de carreira, a gente precisava também colocar o nosso nome. A gente fez uma pesquisa e a gente era praticamente desconhecido para a população maringaense. E para as pessoas que não te conhecem, Evandro, eu gostaria que você se apresentasse. Além da área de educação, todos nós sabemos, né, quando se fala de Unifama, na hora vem o seu nome. E também o do teu filho, né, que foi deputado estadual. O Evandro Júnior foi vereador por 2 anos, depois logo em seguida já foi candidato a deputado estadual, fez uma bela campanha e foi eleito, né, pelo PSDB na época, e depois foi reeleito mais uma vez pelo PSDB. Na primeira ele fez 43 mil votos, na segunda fez 60.700, 60.800, não tenho o número exato. Mas fez ali um bom trabalho e depois veio, né, na outra eleição, teve um deputado estadual que chegou aqui em Maringá e fez 44 mil votos e nunca tinha vindo à nossa cidade. E como acontece isso? Incrível. Hoje, as rádios, hoje a mídia social, né, as redes sociais são muito fortes, né? E às vezes tem uma bandeira, né? Cria-se uma bandeira e o povo vai naquela onda, vamos dizer assim. E realmente ele veio e deixou alguns deputados, inclusive, fora, né, da Assembleia Legislativa, né? Foi o Evandro, o próprio Quinteiro na época, né? Perderam alguns votos aqui e isso fez diferença. Foi menos de 1.000 votos para ele não se reeleger. Mas o teu trabalho principal é a educação? Na realidade, a minha função inicial eu sou do judiciário, né? Eu sou registrador de imóveis. Então, eu vim para Maringá muito jovem, cheguei em Maringá com 23 anos, sempre falo com um Fiat Prêmio vermelho, para vender foi difícil, né? Então, uma mala de roupas e uma máquina de escrever. E eu fiz concurso, assumi o cartório, né, na época e comecei a minha história aqui em Maringá. Depois montei a Unifama em 2000, hoje tem 24 anos, uma instituição de ensino que tem hoje polos de ensino à distância no Brasil inteiro, e foi uma instituição que a gente montou para ser regional mesmo, de Maringá. Ela sempre foi voltada às pessoas que tinham as suas atividades durante o dia, trabalhavam durante o dia e à noite estudar. Então a gente sempre trabalhou com valores diferenciados, realmente para dar atenção a esse público. E ela cresceu muito, ela começou ali do lado do Hípico, depois veio para o centro da cidade, cresceu muito, era um imóvel alugado, que na época a Horácio Racanel não estava nem aquela parte ali que fazia divisa dos Aliás, a Unifama foi uma das primeiras a ir dali, né? Ninguém queria naquela região e de repente a Unifama começou a ir ali. E a região cresceu. E aí vem a valorização imobiliária, a proprietária queria o imóvel, né? As construtoras assediando, e a gente no final de 2020 tinha o compromisso de entregar. E a gente já tinha o campus mais afastado, porque as regras do município para você montar uma universidade, a cada 60 metros de sala de aula, para cada 5 metros você precisa de uma vaga de garagem. Nós tínhamos quase 200 salas de aula, mas vamos falar 100 salas de aula. Nós estamos falando em 1.200 vagas. Então a gente precisava de uma área grande para fazer. E isso você não consegue no centro da cidade. As pessoas não sabem disso, é bom você explicar mais uma vez. Para cada sala de aula, né, a cada 5 metros de uma sala de aula, você precisa ter uma vaga de garagem. É legislação, né, municipal. Então, isso é uma obrigação que as instituições têm. Né? Ou ela tem um contrato com estacionamento, alguma coisa, pelo número de salas. Aí tem, né, cada um faz, mas a gente, como segue as regras, né, então a gente sabia que precisaria, e a nossa intenção, né, sempre fizemos um plano diretor, o campus, né, foi com o Manuel Coelho, um arquiteto, já é falecido, ele fez o plano diretor do campus nosso, lá do lado do Jardim Orcola, uma área grande de extensão, são 300 mil metros quadrados, já ali fazendo ginásio de esporte, toda uma infraestrutura de uma universidade modelo, né, como foi a Positivo, que ele fez o projeto da Positivo em Curitiba, da Unicamp, e faz das católicas, inclusive. Então a gente vai seguindo, né, lógico, você acaba, durante o processo, você acaba fazendo as modificações e tal. E a gente teve muita dificuldade, né? Nessa mudança do novo campus, foi no meio da pandemia. Eu tinha financiamentos e dependia de certidões e de liberações de alvarás para conseguir isso.
E essas liberações empacaram. Mas o governo do estado e o municipal não dizem que é fácil esse tipo de procedimento? Nós temos uma dificuldade muito grande, né? Hoje você tem, nos municípios, não vou só dizer Maringá, mas Maringá mais ainda, os critérios, né? E ali eles ficam realmente em cima de todo empresário maringaense, tem dificuldades para abrir uma empresa e a liberação dos seus alvarás. Inclusive você tem muitas empresas saindo de Maringá, né? As pessoas estão indo muito para Iguaraçu, Floresta, né? Inclusive Floresta as pessoas estão indo para morar, né? Por quê? Porque é mais fácil. Agora, em relação às empresas, você tem grandes empresas, por exemplo, a parte de logística, né, de armazenamento de alguns supermercados grandes, né, se não me engano, Arilu, tem lá o setor de logística em Paysandu hoje, com 600 funcionários que foram deslocados daqui para lá, e também a Rede Amigão, né, foi para lá, 600 funcionários. Então nós estamos falando em 1.200 vagas de emprego que saíram de Maringá para o município vizinho e que é muito mais em conta para eles morarem ali do que morarem em Maringá. Então nós perdemos, além de pessoas que poderiam estar morando na nossa cidade, maringaenses que poderiam estar aqui e indo para o município vizinho e levando arrecadação, inclusive. Muitas vezes usando os equipamentos públicos de Maringá. Defendo muito isso. Nós temos que deixar o maringaense em Maringá e as empresas em Maringá. E você facilitar, e não tem essa facilidade, infelizmente. Inclusive, eu estou nessa luta desde 2017, com o campus da instituição, né? Os alvarás, a burocracia, a gente tem que agilizar, tem que ter processo, os encaminhamentos. Outra, a gente é sempre, os nossos engenheiros, os nossos técnicos, os nossos prestadores de serviço, sempre são incompetentes para o setor público, né? Então isso é muito complicado, nunca você tem uma resposta, tudo você tem que refazer, tudo está errado, mas ninguém te dá um parâmetro, segue, aí muda o analista, aí passa 4, 5 anos, já mudou teus engenheiros, já mudou a equipe, você tem que fazer um projeto de novo que foi feito há 5 anos atrás, e você sempre ocupado. Pode perguntar para qualquer empresário, não estou falando do Evandro, não. Aí caçam alvará, é notificação, multa, é multa em cima de multa, aí você tem que brigar, tentar ter um diálogo administrativo, nunca consegue, aí tem que ir para a justiça, e o maringaense é aquele que não gosta muito de brigar, ele quer resolver, ele quer fazer a empresa dele rodar. E aí vem todos os setores, aí é problema com o meio ambiente, que é terrível, né? Agora, a parte deles não é feita, né? O que é? Precisa fazer uma rampa no setor público para deficiente. Cadê a rampa? Muitos, você vai ver, muitos não têm. Você tem que fazer aqui, sempre tem alguma coisa para o setor privado fazer que o setor público não faz. Vamos limpar o teu quintal por causa do mosquito da dengue, mas existem muitos loteamentos, muitos terrenos do Poder Executivo, seja ele municipal, estadual ou federal, e não limpam. Não, e o pior ainda, além disso... Não fazem o dever de casa, mas querem que os demais façam. Seria isso? Além disso, muitas vezes o pessoal, epidemia, passa nas casas, faz a notificação uma vez, faz a segunda, avisa a prefeitura e não tem uma multa, não tem, né? Se a pessoa não faz, tem que chegar e tem que cobrar dela ali, dar uma multa para ela limpar, né? Porque ela foi notificada, foi avisada. E se não está fazendo, o município tem que dar a resposta, tem que ir lá e limpar. Né? Então a gente tem que ter respostas mais rápidas, inclusive para a população, porque a população demanda hoje vários serviços que ela vem reclamando. Evandro, você então dentro desse setor que você acabou de nos citar, foi esta a razão que te motivou a se candidatar à Prefeitura de Maringá? Como eu sempre fui um homem de escritório, né, no dia a dia, né, mesmo tendo o Evandro Júnior como político e tal, eu nunca tive a intenção de disputar uma eleição, né, nem de deputado, né, a gente sempre, era ele mesmo, gostava, né, até como a gente tinha o mesmo nome, me afastava do processo. Mas eu sinto que hoje, né, foi um dos motivos que me fez... E eu vejo que a gente pode fazer a mudança, principalmente para as pessoas e para os empresários, porque essas pessoas que estão indo embora, é o sentimento que eu tive. Se eu tivesse condições, eu tinha levado a instituição embora. Isso é uma instituição que gera muitos empregos, que traz educação, que paga impostos. O problema é que você começa uma luta tão grande
E a dificuldade é tão grande, começa a meter multa, e aí você já não consegue pagar uma, já vira aquela confusão, e aí você no meio de uma pandemia, você tem que mudar, você tem que construir 12 mil metros, 10 mil metros quadrados de construção, você tem que ter as clínicas de odontologia, veterinária prontas para atender teu aluno, você tem os alunos voltando de aula, isso vai para o PROCON, entra com ação, você perde o aluno porque você já está mudando de lugar. Então você como empresário, para sobreviver, você acaba dilapidando, vendendo patrimônio para manter o negócio e manter ali o teu aluno ainda com preço, né, um preço justo, vamos dizer assim, um preço abaixo muitas vezes do mercado para você rodar um negócio para manter teus professores e tua equipe. E mesmo assim a gente perdeu muitos funcionários, né? Trocou muitos alunos, adaptação com o novo campus, é maravilhoso, é um pouco afastado, o Maricaense tudo acha longe, e realmente é um pouco afastado, mas ele tem o estacionamento, a gente tem que fazer uma infraestrutura melhor, então tem muita coisa para ser feita. Eu vejo que com isso me mostrou a realidade dos empresários, da dificuldade. Loteamentos em Maringá, quantos loteamentos nós tivemos nos 8 anos? As informações que me chegam foram só apenas 2. Floresta teve 15 novos loteamentos. Dobrou o tamanho da cidade. Hoje todo mundo indo, o prefeito dando condições para empresários irem para lá, para as pessoas morarem. Me comentaram que tem ônibus gratuito para trazer as pessoas para trabalhar em Maringá. O que é? Ele está trazendo arrecadação, ele dobrou o tamanho da cidade dele. Foi uma das cidades que mais cresceu. Mandagassu cresceu. Prefeito de Marialva falou, Evandro, graças a Deus que Maringá está assim, olha a minha cidade industrial, olha o tamanho da minha cidade. Os loteamentos aqui estão vendendo tudo. Gira, a economia está girando. Londrina tinha aquela empresa de tecnologia, a segunda maior de tecnologia do mundo, da Índia, né? Trouxe lá 15 mil funcionários, vagas, abriria na área de tecnologia. Procurou Maringá. Não sei o que aconteceu, mas acabou em Londrina. Londrina, eu soube que o prefeito saiu de Londrina, soube que ele estava em São Paulo, foi atrás deles. O que vocês precisam? Olha, isso eu não consigo com o setor público, nós vamos dar um jeito. Vamos na associação comercial, abriram. Nos primeiros 2 anos já tem mais de 2 mil funcionários. Perspectiva é trazer em 15 anos 1.000 por ano. Trouxeram uma segunda empresa agora, o Linat anunciou. A quinta maior vai trazer 5 mil empregos para Londrina. Na tecnologia, a renda desses colaboradores é alta, 8, 10 mil reais. Não estou falando nem em dólar, é reais. E o que você traz? Traz o quê? Investimentos para a cidade, traz pessoas com renda, o comércio, tudo melhora, e além do que, paga impostos. Então o que é? Qual é a empresa que veio para Maringá? Cadê o crescimento da nossa cidade? Ah, não, uma cidade ótima para morar, um oásis no meio do Paraná. Concordo, é maravilhosa. Maravilhosa. Está chegando gente todos os dias tem chegado gente. Inclusive moradores de rua. Que virou um caos. Eu não sei o que tinha. A SASC, essa Secretaria Social, não fez nada em 8 anos. Esse é o problema de você picar. Né? Você ter lá vários partidos, vários políticos, muita força política junto com você, e aí você tem que picar as secretarias. E aí você às vezes põe pessoas que não dão conta. Agora a secretária que assumiu também veio com um fator, o quê? Político. Qual é a resposta que está dando? Como que está a nossa Cracolândia aí? Vocês estão aqui no centro, vocês sabem a dificuldade, você sai aqui, você corre o risco. Tem aqui o Cine Plaza, né? Antigo Plaza. A Raposo Tavares, que é um ponto de você ver todos os dias, todo momento. Mas a polícia tem forma. Olha, pegamos, levamos para a delegacia, daí a pouco já sai. A gente sabe da legislação também. Nós temos um problema sério aí. O que acontece? Nós, a população, né, se sente insegura. Mas essas pessoas também são vítimas. Vítimas do quê? Do uso de drogas, né? Às vezes problemas psicológicos, alcoolismo. E também tem os marginais no meio. A polícia não pode prender, a legislação nossa não cabe isso. Qualquer coisa que mesmo o setor público vai fazer, o Ministério Público fica em cima. Você anda pelas ruas e você vê em todos os bairros hoje. Né? Então nós temos que o quê? Ter o quê? Uma política social mais forte. O secretário que realmente conheça, nós temos que fazer a triagem de tudo isso. 100% não vamos resolver, porque esse é um caso mundial. Londres tem esses casos, tem gente morando no centro de Londres, com barraquinho, inclusive com mestrado e doutorado, porque é muito caro para morar. E aqui o que nós temos que fazer?
é fazer um trabalho, né, com a SASC, muito bem feito, fazer uma triagem e dar encaminhamento para elas, para essas pessoas, se possível, né, aqueles que têm problema com droga, né, encaminhamento, alcoolismo, a mesma coisa, e os marginais, a polícia tem que dar conta disso daí, né? Nós temos que retirar o pessoal da rua. Por quê? Com isso nós vamos diminuir. Resolver 100% não, todo dia está chegando gente. Agora, com o quê? Com entidades sociais e tal. Agora, nós temos que diminuir isso a qualquer preço, e rapidamente, né? A gente não pode demorar mais para tomar uma postura em relação, o gestor que esteja na gestão tem que responder à população, porque isso é uma demanda muito grande. A mobilidade é outro problema, segurança, mobilidade, saúde e educação é o que está. E a zeladoria da cidade também. Então são 5 problemas que a gente tem que atacar já imediatamente. E deixar o maringaense em Maringá. As pessoas não conseguem hoje alugar uma casa. Eu percebo de que você, como morador de Maringá, antes de candidato, realmente sente de que o poder público deixa a desejar em muitos setores. Vou ser bem honesto, a gente tem uma visão empreendedora, a gente é empresário, né? Então, eu vejo que a gestão é muito focada à política, né? São gestões que vêm há muitos anos, né, focada a carreiras políticas. O prefeito está preocupado na carreira dele. Eu tenho 60 anos, né? A gente hoje, se ganhar, né, se a gente estiver aí na gestão, é 64 anos. Então, estou na melhor fase da minha vida e a gente pode trabalhar. E não tenho tempo para fazer carreira política, é realmente trabalhar pela cidade. E você sabe que não é fácil, né? Outro dia um vereador brincou, ele não tem processo, ele está louco para arranjar os processos. Não é isso que a gente quer realmente dar uma resposta à população e fazer uma gestão humanizada. Estávamos no Requião semana passada, só para você ver, as senhorinhas lá com 70, 80 anos, e elas reclamando, né, que elas muitas vezes, para conseguir um encaixe de uma consulta, chegavam às 5 horas da manhã, para esperarem abrir. Às vezes com chuva, com frio, muitas vezes com sol, né? E a UBS só abria às 7 horas da manhã. Eu falei, mas... E nós ficamos lá fora sem uma cobertura, sem nada, ela falando. E ela falou, pelo menos tivesse aberto para a gente ficar esperando ali, porque eles abrem só às 7 da manhã. O médico chega às 9. Né? Então, o que me preocupa é realmente essas demandas. Eu me coloco no lugar dela e, além do que, vejo minha mãe, né? Muitas vezes ali precisando fazer. Outra coisa, pessoas reclamando, né, de consultas, né? Tem aí estancada, por exemplo, na área de oftalmologia, mais de 11 mil consultas. As cirurgias. Então a gente tem que dar uma resposta para a população. Eu sempre digo para o pessoal, né, principalmente os funcionários, falo, se eu sou gestor, ou qualquer gestor, né, ele vai ficar por 4 anos. Vocês vão ficar sempre. Vocês têm que dar uma resposta. Se coloquem no lugar das pessoas. Você podia estar lá, precisando de um remédio, ou com dor. Então a gente tem que dar uma resposta para a população. E você tem que trabalhar com o 56 do lado, né, ouvidoria, as demandas. Hoje você liga no 156, essa resposta, você como prefeita, o 156 tem que estar do lado da minha sala, porque ele vai me dar o raio-x da cidade, o que está acontecendo, onde está a sujeira, onde está o problema. E você tem que, lógico, você tem que atacar os mais procurados problemas, e diminuindo. E sempre perguntar para o colaborador. Eu sempre pergunto, né, eu vou no UBS e pergunto assim, me diga quais são os problemas de vocês. Esse. Eu queria que vocês me fizessem uma proposta para a gente fazer a UBS modelo. Como que é? Vocês que estão no dia a dia, o que vocês acham? Porque eu tenho reclamação, de repente faz a consulta e tem que vir buscar o remédio, a receita no dia seguinte. Mas por que não faz a consulta e dá a receita? Dá o remédio. E dá o remédio também. Ele não precisa voltar, você já atendeu. Senão ele tem que voltar 3 dias. Olha o custo disso. Né? Então você tem que o quê? Agilizar o processo, atender da melhor forma. Tecnologia tem o sistema, tem que melhorar. Agora, o que eu tenho para dizer? Eles que vão me dizer qual é a resposta. O próprio funcionário. Evandro, você teve o seu filho que foi deputado por 2 vezes, foi vereador, e você está se envolvendo na última eleição, você foi candidato e agora. Então você tem menos vícios do que a maioria dos candidatos, a maioria dos políticos. Você vê realmente que eles têm vícios
em atender aquilo que a população anseia, ou realmente a demanda é tão grande que eles não conseguem fazer o atendimento, e em todos os setores, em todas as pastas municipais? Eu não gosto de falar vícios, né? Eu acho que cada um tem um perfil, né? Tem aqueles que estão fazendo carreira, construindo ali a história deles, e, né, eles veem aquilo, muitas vezes são líderes de uma certa área e estão ali trabalhando. Você tem bons e ruins como tudo, né? A visão do povo em relação à política é muito ruim. E o povo também, ele cobra muitas coisas do político que não é a obrigação do político, né? É por causa do nosso país, né? Já é uma cultura. Agora, o meu ponto de vista é diferente. Eu não venho para fazer uma carreira. Então não estou preocupado, eu estou preocupado em fazer a coisa andar. Né? Andar, rodar, dar uma resposta mais rápida. A gente vem com uma visão da iniciativa privada para o público. Uma visão como? Trabalhar com a equipe, porque não adianta, você sabe, quando chega um gestor novo, ele muda toda a equipe. Cargo em comissão é importante, né? Mas a gente tem. Mas o que acontece? Você tem que pegar pessoas que conhecem o processo. Quem conhece melhor o processo de rádio do que você? Ou da tua equipe que trabalha aqui? Mas eu não entendo rádio. Mas eu sou dono da rádio. Eu tenho que perguntar para você, porque às vezes um detalhezinho muda tudo. Você conhece o processo do dia a dia. E você, numa gestão de um município como o nosso, não é 1, 2, 3. Eu falei 5 setores fundamentais. E os demais? Porque o problema aparece todo dia. Na minha empresa aparece todo dia. Um erro de um funcionário, né, na contabilidade vira um caos na vida do cara. Aí você tem que pegar com advogado, daí vai, aí é imposto, aí o cara lá, vem as regras, notificação do município, você tem que sair a contratar o advogado, já cobra caro de você, o município te dá uma multa, você tem que entrar administrativamente. Aí o cara vai lá e te fecha, por exemplo, fecha a tua empresa do dia para a noite. Associação comercial. Afinal de contas, quando você é membro da associação comercial, ela é o meu, entre aspas, sindicato. Ela está para representar o comerciante, o empresário, o industrial. O que ela disse, ou ela diz a respeito disso? Você chegou a conversar com, assim, no caso específico, desta demora, deste trâmite tão difícil de você conseguir liberação para isso e para aquilo? Ele sofre a mesma coisa. E outra, ele não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Setor público você não tem. Ele fala que não faz e pronto. Vai procurar teus direitos. E aí? Então, o que eu tenho para falar da Sim? Sim? Ela faz um belo trabalho, mas ela faz o que ela pode. Eu sempre digo, a última vez que eu estive lá na Sim, há 4 anos atrás, eu falei, qualquer um de vocês poderia pôr o nome. Qualquer um. Faria melhor do que eu, inclusive. Tem bons nomes em Maringá. Eu sou o primeiro a apoiar. Pergunte se alguém. Ninguém vai deixar a sua empresa, seus negócios para fazer isso. Aí você vai falar, mas por que você está fazendo isso? Volto a te dizer. Porque eu pensei muitas vezes em mudar minha instituição, pensei em vender, e penso todos os dias, porque os problemas são tantos, porque não é um negócio mínimo, é um negócio complexo, com 62 cursos, 5.000 alunos, e você 120 polos. De que a prefeitura seria uma forma, se o prefeito fosse, de mudar isso. Você tem que acelerar os processos, você tem que fazer as coisas andarem, você tem que facilitar, você não tem que criar problema. Você não pode chegar lá e alguém falar assim, eu não concordo que a sua instituição de ensino esteja lá, naquela área. Ué? Sim, primeira secretaria, isso há 7 anos atrás, cheguei na secretaria, o funcionário pegou e falou assim, não concordo que o senhor tenha a instituição, eu estudei na sua instituição, ela tem que ser no centro. Eu falei, mas as regras, não, eu não concordo. Cara, eu sou empreendedor, estou há 20 anos construindo isso daqui. E ele falou que não concordava. E aí vem minha luta, em todos os setores, para a liberação. E os profissionais que eu contratei, sempre eles falam que não sabem fazer. Eu mexo com burocracia, eu sei o que é burocracia. Você tem que ter uma pessoa que faça análise de ponta a ponta. Eu sou obrigado a entregar um documento em 30 dias, 15 dias. Uma certidão em 5 dias. Você tem sistema, você tem processos, você tem que melhorar, você tem que dar uma resposta. A cidade, ela não para porque o povo é trabalhador. O povo que chegou há 77 anos aqui, chegaram aqui com as suas foices, abriram isso aqui, derrubaram, plantaram café, veio a geada, plantaram de novo, e a gente todo dia chegando em Maringá, que constrói a cidade, que escolheram Maringá para ter a sua família,
e ali construir a sua história, porque acredito na cidade. A cidade é boa, ela tem condições, mas ela foi muito melhor para crescer há 20, 30 anos atrás. Evandro, você apontou como seu candidato a vice o Adriano Bacurau, também do PSDB. Esses minutos finais, eu gostaria que você falasse com o eleitor maringaense. Estamos abrindo esse espaço para todos os candidatos e que você falasse agora com o eleitor maringaense sobre o seu projeto, que já deve estar registrado, porque após o dia 16, o maringaense vai ter então a campanha eleitoral no rádio, na televisão, e que você falasse com ele, por favor. Gostaria que eles nos acompanhassem nas redes sociais, né? As nossas redes sociais, Evandro Oliveira, você tem lá as redes, ali a gente sempre está publicando, a gente está andando pelos bairros. A minha gestão é bairros, centro, eu venho dos bairros para o centro. O vereador Adriano Bacurau é um jovem, né, vem lá da área da juventude, ele vem dos bairros, ele conhece a realidade dos bairros, é uma pessoa que está construindo a vida dela, e é uma realidade dos bairros, né? Uma família de vários irmãos, uma família simples, e ele é um lutador que está construindo. Então ele foi uma opção que nós ali decidimos, o grupo decidiu, ele se colocou, ele acredita no nosso projeto, ele acredita que podemos fazer mais para o Maringá, e é uma pessoa que está em ascendência na política. Muita dificuldade, né? Teve as dificuldades dele, as lutas, né, para se manter também ali no cargo. E eu tenho só a dizer o seguinte, acredito no processo, ele está em construção, e ele junto conosco, ele vai nos auxiliar muito, principalmente com a juventude e na cultura. Agora, nós temos uma visão, a gente vem como empresário, a gente tem uma visão diferente, sabe as dificuldades, sabe o que é pagar um 13º, e essas famílias maringaenses podem saber que vão ter o quê? Um trabalho diferenciado, que não é um carreirista, é um cara que vem para realmente pensar em relação às dificuldades da mãe com a creche, escutar as dores e resolver os problemas aí. Nós temos que arrumar a casa. A cidade é maravilhosa, mas temos algumas coisinhas que nós temos que afinar e fazer o crescimento novamente. Liberar novos loteamentos, girar a economia, né, mais prédios. Tem 108 prédios em construção em Maringá. É pouco. Maringá poderia ter muito mais. A gente sabe que tem construtoras aí que estavam investindo em Maringá e já estão levando seus investimentos para outras cidades, como Campinas e outras cidades grandes aí, que dão uma resposta mais rápida, principalmente aos empresários do ramo imobiliário. E também tem as outras atividades, o polo de saúde, que a gente é muito forte. Todas as atividades aqui em Maringá, elas têm como ser melhoradas, a parte de tecnologia e tal. E pensando no nosso jovem, né, no futuro, porque os pais se preocupam muito com o encaminhamento dos seus filhos. Maringá tem grandes instituições de ensino que dão um diferencial para a cidade. E isso ajuda, né, mostrar a qualidade de vida da nossa cidade. Então eu peço que as pessoas nos acompanhem, conheçam um pouco da nossa história, e a gente não é político de carreira, a gente vem aqui realmente para trabalhar pela população. Fico bem tranquilo, né, em me pôr à disposição, e vejo que as pessoas podem optar por bons candidatos que nossa cidade tem. Agora, a gente tem que pensar no futuro de Maringá, né? E cuidar melhor da nossa cidade. Evandro Oliveira, portanto, candidato à Prefeitura de Maringá.